Ô, gente, eu tive que sair rapidinho, voltei rapidinho agora para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui lendo o quarto livro da Bíblia. Eu quero ter comentários a respeito do quarto livro da Bíblia. Nós temos que saber que tem Êxodo, tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, tá? Vamos estar aí na ordem. E foram estabelecidas. Eu tive que sair rapidinho, Arthur, voltei. Eu voltei rápido. Aí, porque eles desobedeceram a Deus, eles ficaram 40 anos no deserto. E Números 14:34 fala assim, ó, 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados. E porque eles desobedeceram, praticaram a idolatria. Ei, Adma! Beijo no coração, minha linda. Até parece que nós moramos muito longe, hein, Adma? Eu estou lendo o quarto livro da Bíblia, tá? O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico e o quarto é Números. E o povo ali, eles desobedeceram a Deus e Deus falou com eles, Deus estabeleceu as leis e Deus falou para eles obedecerem e eles não obedeceram e por causa da desobediência deles, eles viveram 40 anos no deserto. E por incrível que pareça, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos representa uma nova geração, né? E aquele povo que saiu do Egito tinha morrido, eles morreram, e os que entraram na terra prometida foram os descendentes dele. Por que escreveu esse livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia? O livro de Números relata como a nação de Israel preparou-se para entrar na terra que Deus lhe prometeu, a terra prometida. Como eles pecaram e foram punidos e como tornaram-se a se preparar para entrar na terra prometida. E gente, e onde que aconteceu esse fato? Foi num vasto deserto entre o Egito e a terra prometida. Foi por onde os israelitas caminharam durante 40 anos. E quem é que nos conta essa história? Quem nos conta essa história é o próprio Moisés que conta. Ele é o autor desse livro aí. E os participantes dessa história, ele nos conta, o número nos conta a história de Moisés, e é escrita por Moisés, e conta a história de Arão, Miriam, Josué, Caleb, Eliezer, Coré, Balaão, né? E aí conta a história deles. E aí, você já perdeu alguma vez? Você já se perdeu alguma vez? É terrível. Eu já me perdi. Ainda mais quando a gente é criança. Se for pedir para alguém contar a sua história, quando você perdeu, você estava num lugar e você teve que perguntar e se orientar. Hoje é mais fácil que tem aplicativo que você consegue ir facilmente aos lugares, né, Adma e Arthur, que estão aí assistindo. Mas naquela não tinha, gente, e a gente se perdia facilmente. Você pode ficar caminhando sem destino por horas e horas. Eu me lembro uma vez quando nós fomos para Bahia de carro, hoje para Marataízes de carro, nós nos perdemos e rodamos 800 quilômetros a mais, muitos quilômetros, né? E aqui, gente, quando isso acontece, o que você precisa é de seus pais, seus irmãos, seus vizinhos ou um policial que acompanhe e ajude a encontrar o lugar onde você precisa, com certeza. Certa vez, uma nação inteira estava perdida. Eles tinham o melhor ajudador possível. Essa nação é a nação israelita. Ela se perdeu entre o Egito e a terra prometida. Eles estavam no deserto. Eles se perderam por causa da desobediência. E Deus, mas eles continuavam perdidos porque esse povo era um povo de dura serviço,
é um povo que não conseguia ouvir os preceitos de Deus, não aceitava os conselhos de Deus, porque o livro, a Bíblia, é um livro cheio de conselhos. E no livro de Levítico, que eu comentei com vocês, está aconselhando, está tendo vários conselhos para os israelitas. Mesmo assim, os israelitas não obedeceram os mandamentos de Deus. Eles continuavam perdidos porque não escutavam a Deus. Muitos filhos se perdem na vida porque o pai fala: ó filho, não experimenta droga, ó filho, não pratica o sexo ilícito, ó filho, estuda, ó filho, seja um cristão, obedeça os preceitos do Senhor, leia a Bíblia. Quantas vezes os pais dão tantos conselhos bons para os filhos? Seja trabalhador, seja honesto, seja tenha caráter. Mas o filho não quer ouvir o pai, porque às vezes acha que o pai é bobo, que o pai é velho, que o pai... Antigamente as pessoas mais velhas, elas eram respeitadas. Ninguém fazia nada sem o patriarca aconselhar. Hoje as pessoas dão terrível, vou falar terríveis, né? Gargalhadas, quando um ancião, quando uma pessoa mais velha o aconselha: não faz isso, que isso não vai dar certo. Ele fala assim: ele é bobo, ele não sabe de nada. Hoje os jovens são treinados para falar que as pessoas idosas, as pessoas idôneas não sabem de nada. E foi o que aconteceu. Deus entregava os conselhos para Moisés. Moisés falava com o povo, mas o povo não escutava Deus. Estava perdido, continuava perdido, mas não seguia a orientação de Deus. Muitas vezes nós somos assim. Nós escutamos as pessoas nos aconselhando, as pessoas nos dão conselho, as pessoas falam conosco, mas nós preferimos não ouvir as pessoas. A Bíblia está aí para ser lida e para nós obedecermos os preceitos de Deus, mas nós não queremos ouvir Deus. O mundo de hoje não quer ouvir Deus. As pessoas estão retirando Deus da casa delas. Nossa casa tem que ser santificada a Deus. O livro de Números relata a caminhada deste povo israelita e as lições que ele aprendemos, e essas lições foram deixadas para nós, para que possamos aprender a não desobedecermos a Deus. E esse livro de Números, repetindo aí, ele relata a caminhada desse povo e as lições que eles aprenderam, e conta como Deus os guiou à terra prometida. Eu acho incrível, porque era um povo que não tinha lei. Lei é Constituição. No livro de Levítico, ele estabeleceu as leis, né, para o povo. E aqui em Número, Deus também, cada vez mais eu me apaixono com Deus, porque eu acho, nossa, Deus assim, ele é tremendo. E ao ler o livro de Números, você pode observar as lições que você pode aprender com Deus, que eu posso aprender com Deus, que nós podemos aprender com Deus, aprender sobre Deus. E o que significa amar a Deus? O que significa amar a Deus, né, é obedecer. Quando nós não obedecemos a Deus, nós ficamos perdidos no deserto da vida. Então, vamos obedecer a Deus. E aí no livro de Números, ele organizou as tribos em volta do tabernáculo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver esse desenho aqui, essa Bíblia aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, aqui no meio é o tabernáculo. E aqui são as tribos em volta do tabernáculo. Então as tribos, elas foram estabelecidas em volta do tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio, tá? E aí começou a contagem do povo. A primeira contagem de povo. No segundo ano, depois da saída, já haviam 2 anos que o povo havia saído do Egito, que eles eram escravos. Eles foram escravos durante 430 anos ali no Egito.
E já tinha 2 anos que eles tinham saído do Egito, e o Senhor Deus falou com Moisés, no deserto de Sinai, na tenda sagrada. Ele disse, porque o povo não quis falar diretamente com Deus, pediu para Moisés intermediar a fala de Deus. Foi um pedido do povo, por isso que Deus falava com Moisés, e Moisés entregava o recado de Deus aos israelitas. E Deus falou com Moisés assim, olha, ele falou assim, você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias, tá? E façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de cada tribo para ajudá-lo. E Deus estabeleceu os chefes das famílias, né? Que era aí colocou lá, né? Os chefes da família. Era chamado de tribo, tá? A tribo é Ruben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser, Gade e Naftali. Então aqui na tenda, né? A tenda ficava no meio, não sei se vocês estão vendo. Aí, a tenda ficava no meio, bem no meio, e as 12 tribos ficavam em volta dessa tenda aí. E aí ele falou, vocês vão contar. Eu fico pensando assim, não, mas que Deus é organizado. Esse censo que as nações fazem, elas aprenderam na Bíblia, gente. Aqui Deus mandou fazer o censo do povo de Israel. Tá, depois você volta de novo, querida. Beijo no coração aí. Depois você volta. Então Deus estabeleceu, mandou fazer um censo. Há um censo nas nações. Né? Há um censo no Brasil, há um censo em Israel, para saber quantas pessoas vivem, né, no Brasil. Aí Deus aqui, ele falou com Moisés e Arão para fazer a contagem do povo, a primeira contagem do povo israelita. Deus é muito organizado, né? Muito organizado. E ele deu um nome para cada tribo, e estes foram os chefes da tribo escolhido no meio do povo de Israel para representar os grupos de família, né? Eram os filhos representavam aí os filhos de Israel, que antigamente Israel chamava Jacó, né? Jacó e Esaú, não sei se vocês lembram, que eles dois eram gêmeos, né? E eles nasceu um agarrado no calcanhar do outro. Jacó significava enganador, mas quando ele agarrou no anjo do Senhor e falou, me dá enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo, e o anjo, ele lutou com o anjo, e Jacó andou mancando pro resto da vida, porque o anjo do Senhor afetou o nervo da coxa dele, e ele andou mancando pro resto da vida. Até hoje o povo israelita eles não comem o nervo, eles retiram esse nervo da coxa de um animal que eles vão comer, né? Lembrando de que Jacó foi afetado na coxa pelo anjo do Senhor. Foi a marca que ele ganhou por causa da bênção. Nós devemos carregar marcas em nós por causa da bênção, tá? E Jacó significava enganador. E por ele ter lutado para receber a bênção, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. Olha que lindo. E ele teve esses 12 filhos aí, tá? 12 filhos, que é Ruben, Simeão, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser, Gade e Naftali. Esses foram os chefes das tribos, e eles foram os chefes das tribos escolhidos. E Deus, ele é organizado. Eu falei assim, nossa, Deus, o Senhor é tão organizado,
E nós aprendemos organização aqui no livro de Números, colocar as coisas no lugar. Ele colocou o povo de Israel em ordem, porque estava tudo misturado, toda família misturada, né? Já pensou juntar todos os vizinhos e morar numa só casa? Vai ficar tudo misturado, porque cada um tem uma maneira de viver, né? Na minha casa eu vivo de um jeito, a minha vizinha vive de outro jeito, o outro vizinho, minha irmã vive de outro jeito, a outra vizinha vive de outro jeito. E Deus colocou em ordem o povo israelita antes de entrar na terra prometida. Então, no primeiro dia do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, ele chamou esses 12 homens que eu falei com vocês aí, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por família, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Tinha que registrar, gente. Era muita gente, muita gente. Eles tiveram que registrar os homens de 20 anos para cima. Começaram então pela tribo de Ruben. A tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, que eu falei com vocês, que depois passou a se chamar Israel, né? E a soma das tribos foi o seguinte. Olha para vocês verem, gente, eles contaram só os homens acima de 20 anos. Da tribo de Ruben, olha para vocês, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 45.650. E da tribo de Judá, 74.600 homens. Foi contando e colocando no primeiro capítulo. E depois, no capítulo... Olha, gente, como que Deus organizado, ele coloca a ordem das tribos. Como que Moisés ia sentar cada tribo. Não colocou de qualquer jeito, não. Cada tribo, a tribo de Ruben ia ficar num lugar, a tribo de Simeão ia ficar num lugar, a tribo de Judá ia ficar no outro lugar. E Deus foi falando tudo para Moisés, e Moisés foi colocando e foi registrando também, porque ele é autor do livro de Números. E ele falou dos filhos, no capítulo 3, ele fala dos filhos de Arão, que eram descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E ele falou assim, Deus falou com Moisés, né, para falar com Arão, que era que ele e os 4 filhos dele iam ser sacerdotes no tabernáculo. E Arão tinha 4 filhos. Ele tinha Nadab, e tinha Abiú, e tinha Eleazar, e tinha Itamar. Mas Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho a Deus. Eles entraram, eu falo assim, que eu entendo, é com irreverência que eles entraram, e o fogo do Senhor os consumiu. E Arão não falou nada, porque Arão percebeu que quem manda é Deus. Ele silenciou. Aí ficaram os 2 filhos dele. Ele tinha 4, 2 morreram consumidos pelo fogo do Senhor, né? Porque eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E aí ficaram Eleazar e Itamar. E eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdote. Glória a Deus. Aleluia, né? Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto estavam oferecendo. Todos eles foram ungidos, que eu falei com vocês, que eu comentei antes de ler, porque essa parte eu já sei. Nadab e Abiú foram mortos quando estavam no deserto de Sinai, porque estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Estavam oferecendo algo que não era sagrado. Eles não tinham filho, por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, porque eles eram filhos de Arão. Nós temos que tomar cuidado para oferecer, consagrar o que Deus quer de nós. Deus quer a nossa vida. É o que nós temos de mais precioso. E nós temos que, ao ler a palavra de Deus, eu tenho que ter sede de consagrar totalmente a minha vida a Deus.
colocar a minha vida a serviço de Deus. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, Ele nos fez reis e sacerdotes. Sacerdote é separado para Deus. Então aquele que confessa Jesus como Salvador, Jesus está voltando, o fim está próximo. Aquele que, gente, aqui, eu tenho espírito e tenho corpo. Se eu alimentar mais a minha carne, ela fica mais forte. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu me torno mais forte. Eu fico mais forte espiritualmente. Então coloque na sua mente que você é separado para Deus. Deus falou lá no livro de Levítico que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Santo quer dizer separado para Deus. E Deus quer nos separar para Ele. Aí eu queria deixar esse comentário aqui. Olha a organização de Deus. Antes de entrar na terra prometida, Deus separou. Ei, pastor Vicente, Deus abençoe a paz do Senhor. Deus é tão organizado que Ele separou o povo antes de entrar na terra prometida por tribos. Vamos imaginar hoje, se fosse hoje, separar por bairros, para manter melhor a organização da cidade de Nova Lima. A cidade de Nova Lima foi separada por bairros. E em cada bairro tem um líder que olha esse bairro. Aí dá para fazer uma organização. Deus, ele mostra que como faz uma organização política no livro de Números. E quando ele iniciou, aí no capítulo 1, mandou contar o povo, o povo israelita, ele separou as 12 tribos e falou com Moisés onde que ia colocar cada um. Então, que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, que possamos realmente agir como sacerdote e oferecer sempre fogo santo ao Senhor e não fogo estranho, porque agora nós estamos na graça. Se eu pecar, claro que nós pecamos, né? Eu tenho que me arrepender. Gente, não adianta falar assim. Tem gente, nós temos que parar de enganar o povo. A pessoa peca a vida inteira, depois a pessoa só faz trem errado, a pessoa prostitui, a pessoa fala palavrão, a pessoa age com má conduta, a pessoa rouba, a pessoa não fala, todo mundo sabe a conduta da pessoa, a pessoa morre, aí coloca uma homenagem para a pessoa. Mais uma estrela brilha no céu, ela foi para o céu. Gente, o céu só vai entrar quem obedece à palavra de Deus, os obedientes, tá? Quem não obedeceu ao Senhor não entrou na terra prometida, entrou os filhos deles, eles morreram no deserto. Não adianta, gente, a salvação é individual, só aquele que confessar Jesus como Salvador. Existe céu, existe inferno. Aquele que escolher servir a Deus, ele vai entrar no céu. Mas aquele que não escolher servir a Deus, ele vai para o inferno, gente. A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. E Deus nos ensina a organizar a nossa vida, a organização, para termos tempo de estar servindo a Deus e fazendo os nossos afazeres diários também. Eu louvo a Deus por esse livro de Números. Como que Deus ensina a sermos organizados. E eu quero incentivar vocês a ler esse livro de Números. Eu estou tendo o maior prazer de ler o livro de Números. A primeira vez que eu li, eu achei cansativo. Mas agora entendo que era necessário fazer essa contagem e separar por tribo. Como que Deus é organizado. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de me ensinar a ser organizada com as coisas. Eu quero melhorar cada dia mais, Senhor, e é um prazer falar do seu amor, o amor de Deus. Deus, assim, mesmo os israelitas desobedecendo, Deus estava ali cuidando e corrigindo. Quem ama, corrige. E Deus mostrou o amor dele corrigindo o povo israelita. Estabeleceu as leis,
fez o censo, deixou aí para a gente estar aprendendo. E vamos aprender muito aqui no livro de Números. Eu vou estar encerrando essa live, mas eu quero fazer mais comentário. Quem eram os levitas? O serviço dos levitas, tá? Muito obrigado, Deus abençoe e eu louvo a Deus por esse momento. Aleluia.